Estamos de volta com mais um Propaz Enem Digital e a gente continua aqui dando dicas para você que está se preparando para o Enem 2017. E para começar o programa de hoje, vem o Maurício Dantas, de Física, e ele vai falar de um assunto que é difícil até pronunciar, que são as leis de Kepler. Em seguida, o professor Anderson Costa, de História, vai falar sobre imperialismo no século XIX. E para encerrar o programa de hoje, o professor Valdir Ferreira, de Geografia, traz o tema Urbanização Mundial. Então fica ligado e tenham todos uma ótima aula. Olá, futuros calouros do Propaz Enem. Professor Dantas está de volta. Que tal trabalhar um pouquinho da habilidade número 20 hoje? Vamos olhar aqui na tela para a gente ir direto ao assunto Leis de Kepler, mas tratando muito bem dessa habilidade 20. Acompanha comigo aqui na tela, olha só, calouro. Competência 6, habilidade 20. Caracterizar causas e efeitos dos movimentos de partículas, substâncias ou corpos celestes. Você viu aí que a gente acabou de ler? Essa é a habilidade 20. Quando você fala sobre esses efeitos, né, as causas e efeitos dos movimentos das partículas, dos corpos celestes de um modo geral, então isso aí vai te lembrar gravitação universal, especialmente as leis de Kepler. E eu tenho uma informação importante para te dar, viu, futuro calouro? Olha só. Quando se fala em leis de Kepler, essas leis, a gente precisa recorrer ao Tycho Brahe. Ele que tinha informações privilegiadas do cosmos, porque tinha exatamente um aparato muito interessante na época, então ele tinha essas informações que ninguém no mundo tinha conseguido até aquela ocasião. E essas informações do Tycho Brahe, elas foram fundamentais para que o Kepler conseguisse elaborar as 3 leis que governam o movimento dos planetas em torno do Sol, que hoje, na realidade, são leis gerais. Eu quero começar falando para você sobre a primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Olha aí na tela, futuro calouro do Propaz Enem, olha o que eu tenho para te mostrar aqui. Eu tenho para te mostrar a primeira lei, também chamada de lei das órbitas, ela vai te dizer que os planetas descrevem elipses na órbita em torno do Sol. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Você pode notar aqui, nós temos aí uma pequena deformação, mas a gente percebe que o Sol, ele não ocupa a região central, digamos assim, da elipse. Na realidade, o que você tem é o Sol ocupando um elemento geométrico da elipse chamado foco e esse planeta descrevendo essa órbita chamada elíptica. Então, na realidade, essa primeira lei, ela quer falar sobre a trajetória, o tipo de trajetória exatamente que o planeta vai descrever neste movimento ao redor do Sol. E vale lembrar que você não pode tratar o Sol como estando no centro, né, dessa elipse. É que a gente pode dizer que ela tem centro, porque na realidade existe uma interseção entre o eixo maior e o eixo menor da elipse. E o Sol não está exatamente nesse encontro desses dois eixos. Ele está deslocado lateralmente nesse elemento geométrico que é chamado de foco. Então, tu notas que a primeira lei é simplesmente para que a gente possa dizer o tipo de trajetória. Na segunda lei, conhecida como lei das áreas, aí a gente já tem uma coisa mais delicada para te dizer. Então vamos à segunda lei ou lei das áreas. Acompanha comigo aqui, futuro calouro, olha só. Na lei das áreas é muito importante que a gente lembre de uma linha imaginária, de um segmento de reta, chamado de raio vetor. Esse raio vetor, essa linha imaginária, vamos dizer assim, que une o Sol até o planeta, ela é uma linha imaginária que vai acompanhar o movimento do planeta em torno do Sol. Então, eu preciso fazer a leitura para você. Eu preciso te mostrar o que diz exatamente a segunda lei de Kepler ou lei das áreas. Olha aí na tela comigo agora. Olha só o que diz lá. Então, você tem segunda lei ou lei das áreas, o segmento de reta que une cada planeta ao Sol. Esse tal de raio vetor que eu acabei de te dizer, essa linha imaginária que vai do planeta ao Sol, varre áreas proporcionais aos tempos.
Olha que afirmação importante que a gente viu aqui na tela. O segmento de reta que une, que vai exatamente do planeta até o Sol, varre áreas proporcionais aos tempos. Isso significa que quanto maior a área varrida, maior tempo vai se passar. Isso significa mais ainda que se você tem uma área dobrada, o tempo gasto para varrer também vai dobrar. Aumenta um, aumenta outro na mesma proporção. Mas vamos entender um pouquinho melhor? Você deve estar se perguntando, Dantas, detalhe um pouquinho mais para a gente isso aí. É por isso que eu preparei para ti exatamente uma animação e uma figura que vai esclarecer tudo que eu acabo de te falar. Olha aqui na tela que eu tenho para te mostrar, hein? Olha só. Você nota, e eu vou retornar aqui, que nós temos na tela o azulzinho para representar o planeta, o Sol em amarelo. E essa linha que une o planeta até o Sol exatamente é o raio vetor. O planeta vai se movimentar e essa linha acompanhará, claro que essa linha imaginária vai acompanhar exatamente o movimento do planeta. Então vamos lá na tela, futuro calouro, para a gente observar isso. Lá vai o planeta. E a linha imaginária, ela acompanha. Lá vai de novo o planeta. E a linha imaginária acaba acompanhando novamente. Então agora você compara essas duas áreas descritas. Você compara aqui no primeiro trecho que nós colocamos, eu faço questão de repetir, né? A área varrida é esta área na cor azul e no segundo trecho, é certo que o planeta desviou um pouquinho em relação à trajetória que a gente mostrou, mas não tem problema. Você vai imaginar como se o planeta estivesse em cima dessa elipse aí, ok? Então, essa linha, ela acabou varrendo uma nova área. No primeiro caso, nós chamamos área 1. Essa área 1 descrita, ou melhor, essa área 1, ela varrida no intervalo de tempo T1. E a área 2 foi varrida no intervalo de tempo T2. Agora eu quero atenção para cá. Você percebeu no primeiro caso esse segmento de reta varrendo a primeira área 1 no respectivo tempo T1. E depois você percebeu esse segmento de reta varrendo a área 2 no respectivo tempo T2, ok? Compara essas duas áreas. Compara essas duas áreas. Então, a grande questão da segunda lei é exatamente você saber comparar essas áreas. E numa figura, por exemplo, lá no Exame Nacional do Ensino Médio, no dia da tua prova, no dia 12 de novembro, você pode comparar as áreas, inclusive comparando os tempos. É isso que eu quero agora. Vamos lá na tela de novo? Então, acompanha comigo aqui o que eu tenho. Olha só. Você comparando o que você tem aqui na tela, exatamente você percebe que a área 2 é maior que a área 1. Se a área 2 é maior que a área 1, ora, e os tempos e as áreas são proporcionais, no local em que você tiver a maior área, exatamente naquele lugar você vai ter o maior tempo para varrer aquela área. Então, é importante o que a gente acaba de falar. Eu vou mostrar para você aqui na tela mais uma vez. Acompanha comigo, olha só. A gente vai mostrar aqui. Eu quero nessa câmera aqui, filmando, para a gente mostrar para eles. A primeira área varrida foi a área A1. E o tempo foi o tempo T1. E a segunda área varrida foi a área A2. E o tempo foi o tempo T2. E quando você comparou exatamente essas duas áreas, você percebeu a maior área aqui. Portanto, esse tempo gasto para varrer, ele é um tempo que vai ter que ser maior. Então, exatamente o que está mostrando aquela frase que a gente disse lá. Bom, claro que uma consequência da segunda lei de Kepler é, se você compara as áreas, no lugar onde você tem a maior área, lá você tem o maior tempo. Mas e se as áreas forem iguais? Então os tempos serão iguais, um é proporcional ao outro. Por isso que você costuma perceber, digamos assim, uma derivação daquela primeira frase que eu disse, que a segunda lei de Kepler significa exatamente aquele segmento de reta varrer áreas iguais em tempos iguais. Não faz mal não, pode ser assim, não faz mal não. Pode ser desse jeito também. Então, áreas proporcionais aos tempos, maior área, maior tempo. Quando você compara duas áreas, onde tiver a maior, lá estará o maior tempo. Mas se as áreas forem iguais, os tempos são exatamente iguais.
Nós já matamos agora a segunda lei de Kepler. Vamos na terceira, que é muito importante. Isso aí vai mostrar exatamente a genialidade do Kepler, porque quando ele pega essas informações do Tycho Brahe, muitas informações que ele havia coletado durante muito tempo de observação do cosmos, essas informações ele teve que interpretar. Muita gente pergunta para mim, mas Dantas, a gente não teria que dar créditos para o Tycho Brahe, afinal, as leis foram construídas a partir de brilhantes observações desse astrônomo. Sim, os créditos estão sendo dados, tanto que a gente está citando aqui na aula, mas não podemos tirar o brilho do Kepler, porque ele consegue pegar essas informações, ele consegue pegar esses dados e interpretá-los. E essa é a questão mais importante. Olha comigo aqui. Então, você pega diversas informações. Você pega, por exemplo, informações do tipo, o período que ele tinha. Ele tinha o período dos planetas anotado. Ele tinha o raio da órbita, a distância média, por exemplo, do Sol até os planetas. Não todos, mas alguns. E agora eu vou mostrar para você, mais ou menos, o que se conta que o Kepler fez para chegar na terceira lei brilhante dele. Olha só na tela aqui, Calouro Propaz Enem. Eu já te chamo de Calouro porque já acredito que você vai passar. Imagina o seguinte, ele vai pegar o período da Terra e vai dividir pelo raio da órbita da Terra, vai guardar esse valor. No segundo momento, ele faz a mesma conta, dividindo o período de Marte pelo raio da órbita de Marte. Quando ele faz essa comparação, ele percebe que não dava nada, os valores eram diferentes. Então, olha só para mim. Ele pega os dados do Tycho Brahe, pega o período da Terra, divide pelo raio da órbita. Pega o período de Marte, divide pelo raio da órbita. Compara para ver se havia uma coincidência, para ver se ele conseguia encontrar aqui no sistema solar uma coincidência. Percebeu que não dava valores iguais. Então, ele foi por método de tentativa e erro, até que ele conseguiu chegar na terceira lei. Mas vamos imaginar uma outra tentativa. Olha só aqui na tela. Futuro Calouro Propaz Enem. Imagina agora que ele pega o período da Terra, que é o tempo para completar uma volta, e ele divide pelo raio da órbita. Faz a mesma coisa com Marte. Pega o período de Marte, agora elevado ao quadrado, e divide pelo raio da órbita. Compara esses dois valores. Então ele comparou e percebeu que não deu nada. Ele percebeu que não havia coincidência alguma. Percebeu aí? Na segunda tentativa dele, ele fez o seguinte. Ele pegou agora o período da Terra. Ele tinha essa informação, dividiu pelo raio. Guardou esse número. E depois ele pegou o período de Marte ao quadrado, dividiu pelo raio, guardou esse número, comparou para ver se tinha alguma coincidência. A coincidência não apareceu. E eu insisto, pelo método de tentativa e erro, ele foi até quando que ele consegue achar essa coincidência no sistema solar. É o que eu quero te mostrar agora, na última tela da nossa aula. Olha só que brilhante matemática, cálculo, interpretação, na verdade, que o Kepler conseguiu interpretar dentro dos dados do seu mestre, do Tycho Brahe. Olha aqui na tela, futuro calouro. Então, quando ele pega o período da Terra, eleva ao quadrado e divide agora pelo raio da órbita ao cubo, ele faz essa conta, nada fácil para a época. Olha, imagina sem tecnologia, sem um computador, sem uma máquina de calcular, você fazer isso aqui com dados que não eram dados inteiros, que eram dados complexos para você manipular. Guarda esse valor. Quando ele faz a mesma coisa com Marte, pega o período, né, no caso do movimento de Marte em torno do Sol, eleva ao quadrado e divide pelo raio da órbita de Marte. Quando ele faz a comparação, ele percebe que dava uma coincidência, que agora dava igual. E é esta coincidência que existe aqui no sistema solar. Se você pegar os dados dos planetas, todos os planetas, esses dados estão expostos aí para quem quiser, na internet, em qualquer lugar, nos livros.
você pegar o período de cada planeta, eleva ao quadrado, divide pelo raio da órbita ao cubo, quer fazer o inverso? Não tem problema. Pega o raio da órbita ao cubo e divide pelo período ao quadrado. Se você fizer essa conta para a Terra, se você fizer essa conta para Marte, se você fizer essa conta para Júpiter e para qualquer planeta do sistema solar, essa conta vai dar igual. Essa foi a grande coincidência que ele descobriu em relação ao sistema solar. Essa conta vai dar igual. Ora, imagina numa sala de aula se eu conseguisse encontrar, por exemplo, uma coincidência entre a idade dos alunos com a idade dos pais. Imagina que eu pego a idade de cada aluno, divida pela idade do pai, sempre a razão dá igual. Não é? Então, uma coincidência muito grande você conseguir achar isso no sistema solar. E mais ainda, a gente vai continuar aqui na tela, olha só, se fizer para Júpiter também, para Vênus, o período ao quadrado pelo raio da órbita ao cubo, você vai perceber que vai dar igual o valor para Marte, igual o valor para a Terra. Se fizer para Júpiter a mesma conta, o resultado vai dar igual. E por fim, você tem a formalização aqui na tela da terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, para o sistema solar, quando você faz a razão entre o período ao quadrado pelo raio da órbita ao cubo para qualquer planeta, isso dá uma constante, dá o mesmo valor para qualquer um dos planetas. Eu acho que eu tenho essa frase aqui para te mostrar. Então a frase, olha só, formalizando a terceira lei ou lei dos períodos, o quociente entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita é uma constante no sistema solar. E para fechar, você vai perguntar, e Dantas, como é que isso aí cai no Enem? Como é que isso aí pode aparecer? Tranquilo, tranquilo. Você pode ter um planeta novo, um planeta desconhecido e entender que para ele essa razão vai ter que dar a mesma, vai ter que dar igual. Se você consegue entender e descobrir essa razão para a Terra, que é um número fixo, quando você fizer a razão para um outro planeta, vai dar o mesmo valor. E com isso você pode descobrir, por exemplo, o período deste novo planeta. Tá ok? Bom, a gente tentou aqui mostrar para você e formalizar as 3 leis de Kepler dentro da habilidade número 20. Eu espero ter tirado a dúvida de todos. Muito obrigado, futuros calouros do Propaz Enem. Valeu! Olá, Propaz Enem Digital. Estamos de volta, agora com ciências humanas e suas tecnologias, especialmente história. Você sabe, eu sou o professor Anderson Costa. Professor Anderson, qual é o tema de hoje? Qual é o tema que eu vou precisar para usar na minha prova no dia 5 de novembro, na prova de Ciências Humanas? Caneta e caderno na mão, me acompanhe, por favor. O tema de hoje é um tema muito recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, na parte de História. Vamos bater um papo muito gostoso sobre imperialismo, também chamado de o neocolonialismo do século XIX. Alguns livros técnicos vão chamar isso de imperialismo oitocentista. Por que oitocentista? 1801 em diante, século XIX. Preste bem atenção, futuros universitários. Por que o termo neocolonialismo ou imperialismo do século XIX? Não é segredo para você que os europeus, lá no século XV, em especial no século XVI, dividiram o mundo entre eles, especialmente Portugal e Espanha, no famoso Tratado de Tordesilhas, lembra, não é? E o grande alvo, não o único, mas o grande alvo deste tratado foi a América. A maior parte para a Espanha, a menor para Portugal. Ocorre que os vizinhos de Portugal e da Espanha, claro, obviamente, não vão ficar de fora dessa odisseia de dominação. O que eles vão fazer, então? Vão também partir para o fatiamento da América. A Inglaterra pega uma fatia, a França, a Holanda, enfim. De modo que a América foi o grande alvo, não somente, mas especialmente. Acontece que esta América, dominada, colonizada no século XVI, XVII e XVIII,
Quando chega na segunda metade do século XVIII, em especial no início do século XIX, começa o seu processo de emancipação, começa o seu processo de independência. O Brasil fica independente por volta de 1822. Você sabe, alguns países antes, outros depois. Mas de modo que o século XIX viu esta América se emancipar. Ocorre que quando a Europa viu a América escapar pelos dedos, a Europa não vai desistir dessa missão dominatória e vai, por assim dizer, refazer a sua política de dominação sobre o mundo. E dessa vez, os grandes alvos, não o único, mas os grandes alvos serão a África e a Ásia. É esta dominação da era oitocentista do século XIX, que nós vamos chamar, olha o nosso quadrinho aqui, olha o nosso quadro, foca no quadro, nós vamos chamar isso de o imperialismo do século XIX. Bem, é aquela história, olha só que imagem interessante, né? Potências europeias, Inglaterra, Alemanha, França e companhia, fazendo aqui especificamente da China, simbolizando sobretudo a Ásia, uma pizza, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, de modo geral, na África e na Ásia. Foca aqui em mim. Mas é aquela história, futuros universitários. Você bem sabe que nenhuma dominação acontece sem ser precedida por uma justificativa. E a primeira coisa que você, que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, tem que saber é exatamente isso. Qual foi a justificativa que os europeus vão dar para poderem dominar a África e a Ásia e o mundo aceitar isso? E pior, o próprio africano e asiático aceitar esta dominação. E aí, entre as várias justificativas, uma vai surgir, vai ter muito efeito. Perceba o nome da área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. E eu digo a você que a ciência humana da época, ou as ciências humanas da época, vai criar uma teoria, ainda bem, hoje rejeitada, ainda bem, hoje desmentida, mas na época, infelizmente, muito aceita. É a famosa teoria do darwinismo social. Telinha aqui, ó. O que foi o darwinismo social? As ciências humanas da época não teve o que fazer e pegou a teoria de Darwin, que você conhece melhor do que eu, e aplicou na sociedade. Atenção, Enem, dizendo que não só, foca aqui em mim, ó, não só na biologia, mas na sociedade também, existiam povos mais avançados e povos menos avançados. Povos superiores e os inferiores. Povos geneticamente mais inteligentes e os menos inteligentes. E acredite, pasmem, a cor da pele definiria isso. Veja só que absurdo. E trocando em miúdos, a pregação vai ser que os brancos da Europa seriam mais civilizados, avançados, desenvolvidos que os negros da África e os pardos da Ásia. Absurdo, não é? Mas, infelizmente, futuros universitários, essas teorias, ou essa teoria em especial, era ensinada nas academias de biologia, de medicina na época. Essa teoria acaba percorrendo o mundo e, diga-se de passagem, só para fazer um rápido debate, ela inclusive chega ao Brasil. Sim, o Brasil acreditou tanto nessa teoria do darwinismo social que começa um projeto absurdo, mas infelizmente oficial, de embranquecimento da raça brasileira. Mas isso é um outro debate que numa próxima oportunidade eu e você faremos. Mas o que eu preciso que você entenda é que essa teoria se propaga. Aí você que vai fazer o Enem, você que pensa, deve estar raciocinando assim. Peraí, professor, você disse segundos atrás que esta teoria era ensinada nas academias, nos cursos de medicina e de biologia. Mas e o povão, professor Anderson? Como é que o povão vai absorver uma teoria, à época tida como científica, o tal do darwinismo social? Aí entra a tecnologia. Opa! Ciências humanas e suas tecnologias. A tecnologia vai estar a serviço da propagação e, por que não dizer, popularização desta teoria. E entre as várias tecnologias, eu posso citar uma que fez muito sucesso no final do século XIX, na transição para o século XX. O cinema. Sim, o cinema. Ora,
Quem nunca ouviu falar neste filme aqui, ó? Olha a telinha aqui pra gente. Tarzan. Tarzan é uma das produções cinematográficas que vai ter, pasmem, esse objetivo, popularizar essa ideia do darwinismo social. Em resumo da ópera, foca aqui, ó. Lembra da história do Tarzan? O menino branco que se perde na selva selvagem, cresce nela, torna-se o rei da selva. E ele vai ter uma companhia. Não é a Jane, não. A Jane vem depois. A grande companhia de Tarzan é Cheetah, o macaco. O que eu vou dizer, eu sei que é vomitante, mas o objetivo era esse. Se Tarzan, o menino branco, simbolizaria o europeu, e a ideia seria essa, Cheetah, o macaco, simbolizaria o africano. Era essa a ideia. E outras produções, não é? Quem nunca aqui não viu um filme, eu sei que é meio inédito, quase nunca passou na sessão da tarde, Lagoa Azul. Quem nunca viu Lagoa Azul e De Volta a Lagoa Azul? O objetivo é o mesmo. Duas crianças brancas, loiros, de olhos azuis, se perdem numa ilha que aparentemente seria deserta. A mensagem ali é que, por serem brancos, eles seriam naturalmente civilizados. O objetivo é exatamente esse, mostrar a ideia da superioridade do homem branco. E não só o cinema, a literatura, obras como Robinson Crusoe, por exemplo, e tantas outras vão ter esse objetivo. Mas perceba, que fique bem claro, isso foi a justificativa. Mas por trás dessa justificativa, reitero, hoje desmentida ainda bem, por trás desse pretexto, o que nós temos são motivos reais, problemáticas dentro da Europa, que levaram o europeu a ter a necessidade de dominar a África e a Ásia. E, professor Anderson, que necessidade estava rolando para que o europeu tivesse que ir para a África e para a Ásia? Na verdade, o imperialismo nasceu mais para salvar o europeu do que o próprio africano. Embora os europeus vão dizer que esse era o fardo, era o dever do homem branco levar o progresso, levar a civilização. Mas por trás disso, olha o nosso quadrinho aqui, ó. Olha as problemáticas que a Europa estava vivendo, que você está visualizando, e aconselho-te a pegar caneta e caderno e anotar. A Europa vivia problemas fundamentais de ordem econômica, por exemplo. Só para fazer um rápido casamento, foca aqui em mim, com a história e a geografia, não esqueça você aprendeu na geografia que o século XIX foi a época do auge da Revolução Industrial. Aquilo que os colegas geógrafos vão chamar de Segunda Revolução Industrial. Mas não precisa ser um bacharel, nem história, nem geografia, para saber que indústria precisa de algumas coisas fundamentais. Uma delas, por exemplo, é matéria-prima. Nunca esqueça que nesse momento o petróleo está em alta, inclusive começando lentamente a substituir o carvão mineral. O aço começa a substituir o ferro. E eu pergunto a você, onde é que fica o poço de aço, o poço de ferro, o poço de petróleo? E não apenas isso, riquezas, ouro, prata, diamante, na África e na Ásia. Então o europeu vai para lá, claro, dizendo que vai levar o progresso à civilização, mas por trás disso, Enem, o que ele quer? Pegar as matérias-primas desses continentes. Indústria, além de matéria-prima, necessita de mercado consumidor. Volta para a nossa telinha aqui, ó. De mercado consumidor. Você percebeu um pequeno ponto de interrogação? Tem um pequeno debate histórico aí. Esse mercado consumidor não é apenas o povo africano. Não esqueça você, o Estado africano, os países africanos, que são ricos em ouro, ricos em petróleo, em diamantes, serão grande parte desse mercado consumidor. E não apenas isso. Você não pode esquecer, foca para cá, que se de um lado eu tenho uma revolução industrial crescendo dentro da Europa, a Europa vivia um problema dicotômico. Uma dicotomia, na verdade. Por quê, professor Anderson? Eu tenho a revolução industrial crescendo, mas ao mesmo tempo a população também está crescendo. Triplica a população dentro da Europa, graças à urbanização, à descoberta de novas vacinas. E, professor, qual é o problema aí? O problema futuros universitários, o problema ciências humanas e suas tecnologias, é que indústria necessariamente não é sinônimo de emprego. Ainda mais em uma época
em que essa indústria, naquele momento, era regida por monopólios e por oligopólios. Eu estou falando de uma linguagem que você já conhece. Eu estou falando, olhe para cá, dos cartéis, das trustes e das holdings. Isso leva à falência das pequenas e médias indústrias. E esses grandes monopólios e oligopólios, repito, cartéis, trustes e holdings, de certa forma, contribuem para o desemprego. Então, veja só a sinuca de bico que a Europa está vivendo. Muita indústria, muita gente e pouco emprego. E é o momento que o século XIX também está vivendo aquelas teorias que nós já estudamos aqui no Propaz Enem Digital, as teorias revolucionárias. Lembra desta aula? Eu falo do marxismo, do socialismo, do anarquismo. E esta massa de desempregados dentro da Europa, escutando as teorias revolucionárias, estão propensos a movimentos revolucionários. Portanto, perceba você, futuros universitários, que o europeu ele precisa dar solução, precisa gerar emprego para esses europeus. Mas não tem dentro da Europa. Qual é a solução? Já sei, vou unir a fome com a vontade de comer. Eu pego essas minhas trutes, esses meus cartéis, levo para a África e para a Ásia, vou explorar a África e a Ásia. E eu pego esta minha mão de obra desempregada. Eu pego esse meu exército de reserva na Europa e transfiro para a África e para a Ásia. Percebeu, futuros universitários? Perceberam? Eu pego este europeu, jogo para a África e para a Ásia. Por exemplo, quem de vós não ouviu falar no apartheid? Sim, apartheid. África do Sul, regiões, é uma região de negros, mas que vai segregar, dando as melhores regiões locais para os brancos. E qual você acha que é o europeu que vai querer largar a Europa para morar na África do Sul, por exemplo? São aqueles que não terão emprego na Europa e terão na África do Sul. Portanto, você pode marcar, sem medo nem risco nenhum de errar, que uma das motivações para o europeu ir para a África e para a Ásia é exatamente essa necessidade de escoar mão de obra excedente. Além, é óbvio, da necessidade de matéria-prima e de mercado consumidor. Mas não apenas isso. Existe ainda uma motivação política. Ora, futuros universitários, qual é a motivação política? Não esqueça você que quanto mais regiões eu domino, maior é a minha potencialidade geopolítica. Quanto mais regiões eu domino, mais eu me consagro como potência. E ainda mais, deixa eu aumentar esse debate com você, ainda mais no momento em que, para você ser uma potência política, você tem que ser uma potência militar. Sim, mas numa época que eu não tenho bomba atômica, como é que eu meço o meu poder militar? De acordo com o tamanho de meu exército. Portanto, eu posso falar, sem medo nem risco nenhum de errar, que quanto mais colônias eu tenho, maior é o meu exército. Sim, porque as colônias vão lutar por suas metrópoles. A ideia seria essa. Quanto mais colônias, maior o meu exército. E quanto maior o meu exército, maior o meu poder político. Opa, Enem, acabamos de identificar mais um fator que gera essa necessidade europeia de partir para a África e para a Ásia. Bora ajeitar rapidinho na sua cabeça? Então, eu tenho aí uma justificativa, eu tenho aí um pretexto, que é a necessidade, diziam os europeus, de levar o progresso, a civilização ao africano. Nós chamamos isso de darwinismo social, essa necessidade de levar o progresso e a civilização aos africanos. Mas, por trás disso, eu tenho fatores econômicos, necessidade de matéria-prima e de mercado consumidor. Eu tenho uma necessidade social, que é pegar minha mão de obra e escoar para a África e para a Ásia. E, além do que, eu tenho uma necessidade política. Quanto mais colônias, maior é o poder político de quem domina. Percebeu? Este é o Propaz Enem Digital. Juntos, rumo à universidade. Um beijo a todos e logo mais, em outros programas, estaremos de volta com Ciências Humanas e suas tecnologias. Senta que lá vem a história. Até a próxima. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar uma disciplina muito importante para a sua matriz de referência do Enem,
Nas ciências humanas, nós vamos discutir a geografia. Eu sou o professor Valdir e o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é a urbanização mundial. Entende o seguinte, para a gente começar a falar da urbanização, é importante que inicialmente a gente trabalhe o conceito de urbanização. O que nós precisamos entender para a tua prova? Que urbanização nós analisamos na geografia pelo caráter demográfico. Consideramos que a urbanização acontece quando o ritmo de crescimento populacional da cidade ele é maior do que o ritmo de crescimento populacional do campo. Isso acontece por uma sequência de fatores repulsivos e atrativos que interferem diretamente no movimento do campo para a cidade, que você sabe muito bem, chamado de êxodo rural. Quando nós falamos dos fatores repulsivos, eu queria citar 3 para ti. O primeiro fator repulsivo que me importa para a tua prova é a concentração de terras, que muitas vezes garante a expulsão do pequeno produtor que se desloca para as áreas urbanas. Eu queria citar para você também a mecanização agrícola, a entrada das máquinas no campo, que dispensa os trabalhadores rurais e eles acabam indo para a cidade. E nós não podemos deixar de citar também a questão das precárias condições do espaço rural. Muitas vezes, as precárias condições sociais no campo acabam fazendo com que esse morador migre para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. Só que eu não quero que tu esqueças que quando nós falamos de urbanização, existem também fatores atrativos. Os fatores atrativos são aqueles em que a cidade atrai a galera do campo, permitindo esse inchaço populacional e variando o processo de urbanização. Eu também queria citar 3 a você. O primeiro fator atrativo seria a industrialização, pois ela acaba gerando empregos no espaço urbano e atraindo a galera do campo. O segundo fator atrativo que eu queria citar para você é a modernização urbana. Modernização essa que torna a cidade um espaço atrativo, um espaço de demonstração, um espaço que acaba sugando esta população rural. E o terceiro, a qualificação urbana, a infraestrutura. Não estou querendo dizer a você que significa que a infraestrutura das cidades, principalmente subdesenvolvidas, sejam as melhores, mas em relação ao campo elas se destacam e isso acaba permitindo que a galera venha para a cidade. Só que eu quero que tu saibas que quando nós falamos de urbanização, existe uma diferença muito grande entre a urbanização dos países desenvolvidos e a urbanização dos países subdesenvolvidos. Preste bem atenção para mim e vamos começar a falar dos de cima, dos países ricos, centrais, desenvolvidos. A primeira marca da urbanização deles é que ela é uma urbanização antiga. Ela data do século XVIII, XIX, junto com a Revolução Industrial. Como essa urbanização é uma urbanização que caminha junto com o início da Revolução Industrial nesses países, o êxodo, a migração do campo para a cidade, foi uma migração lenta e gradual. A população migrou paulatinamente, porque nesses países, os fatores de atração, eles foram muito mais fortes do que os fatores de repulsão. A gente diz que a migração do campo para a cidade foi uma migração espontânea. A população não foi expulsa do campo, ela foi atraída para a cidade. Por conta disso, a infraestrutura urbana teve tempo de ser instalada, qualificando esse espaço e diminuindo os problemas sociais. Por isso que a intensidade desses problemas nos países desenvolvidos ela é muito menor. Agora, deixa eu descer para os subdesenvolvidos e eu queria chamar muito mais a sua atenção para o nosso país. Quando nós falamos dos países subdesenvolvidos, e aí bora usar o Brasil como exemplo, a migração, a urbanização nesses países, ela é uma urbanização recente. Ela data do período pós-Segunda Guerra Mundial, quando nesse período o índice populacional da cidade começou a crescer. Só que entenda que essa urbanização recente, ela foi sustentada por uma migração do campo para a cidade, por um êxodo rural estritamente rápido, acelerado. A população migrou do campo para a cidade rapidamente. Olha o que eu estou lhe dizendo. A migração do campo para a cidade, ela aconteceu de maneira muito rápida. E aí entenda, se a migração foi rápida, acelerada, intensa, agressiva, voraz, essas cidades não tiveram tempo para se preparar para a vinda dessa população. Logo, as infraestruturas urbanas nas cidades subdesenvolvidas são extremamente precárias e, consequentemente, devido a essa precariedade da infraestrutura, os problemas sociais são muito mais intensos. Nós dizemos, por exemplo, que no Brasil, a nossa urbanização ela é excludente e problemática. Valdir, me diz por que excludente? Porque a maior parte dos moradores que vivem nas cidades são excluídos do que deveriam ter. Serviços urbanos de qualidade, como serviços de saúde, educação.
E também, a maior parte deles não estão atrelados a moradias adequadas, com boas condições de sobrevivência. Agora, Valdir, por que ela é problemática? Ela é problemática porque nós temos uma série de problemas sociais. Nós podemos citar a informalidade, o mercado informal, nós podemos citar a violência urbana, podemos citar a prostituição e, por que não dizer, até mesmo a expansão do tráfico de drogas. Então, perceba que quando nós falamos da urbanização e comparamos os países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, ela é muito importante. Essa comparação é interessantíssima porque a sua habilidade 19 do Enem, pode procurar aí, diz que nós devemos reconhecer como as técnicas e as tecnologias alteraram o uso e a apropriação do espaço urbano. Então, o Enem quer que você faça um reconhecimento. O que eu fiz agora com você foi isso, reconhecer como é que a urbanização avançou nos países ricos e reconhecer como é que ela avançou nos países pobres. Agora eu queria chamar a tua atenção para falar sobre o crescimento urbano. Não esqueça, crescimento urbano e urbanização não é a mesma coisa. Valdir, o que é crescimento urbano? Crescimento urbano é a expansão física e econômica das cidades. É o espraiamento, o esticar, o expandir, o espalhar. Só que esse crescimento urbano, ele acontece de duas maneiras. O crescimento horizontal e o crescimento vertical. Valdir, começa pelo horizontal. O horizontal nada mais seria do que a expansão das periferias. Coloque uma coisa na sua cabeça. Quando eu falo de periferia aqui, eu não estou usando o conceito social. Periferia aqui é o conceito espacial. Periferia para a gente é aquela área que está distante do centro. O crescimento horizontal é a expansão das áreas periféricas. E este processo, ele acontece basicamente por dois fatores. O primeiro, o elevado inchaço populacional, que não permite que todos ocupem as áreas centrais e eles acabam se deslocando para as áreas periféricas. E o segundo, a especulação imobiliária, a valorização dos centros, tornando os serviços e os espaços mais caros e não dando condições à população de baixa renda de ficar nesses espaços. E aí eles fogem para a periferia. Só que eu quero que você saiba, e por favor, cuidado com isso para a sua prova do dia 5. Eu quero que você saiba que quando nós falamos de urbanização, hoje, falar de periferia não é entender as áreas periféricas apenas como áreas pobres, apenas como áreas precárias. Hoje, quando nós falamos do crescimento urbano, e olha o Enem, na habilidade 19, ele pede que você reconheça as transformações. Uma das transformações que vem ocorrendo hoje nos espaços periféricos é o processo de elitização periférica. Valdir, o que é isso? Nas áreas periféricas hoje, está crescendo os condomínios fechados. Os geógrafos urbanos chamam para eles de enclaves fortificados. Valdir, me diz por que enclave. Anote, por favor, aí. Enclaves são espaços que estão desassociados da realidade local. E enclaves são aqueles espaços que não estão de acordo com a realidade onde eles ficam. Por que esses enclaves, ou melhor, por que esses condomínios fechados não estão de acordo com a realidade da periferia? Porque eu acabei de lhe dizer que as áreas periféricas possuem uma realidade muito voltada para as estruturas precárias, para a população de baixa renda, para os serviços de péssima qualidade. Mas os condomínios fechados que estão chegando lá são áreas de intensa modernização e de qualidade urbana. Agora, Valdir, me diz por que eles são chamados de fortificados. Porque eles são bolhas de segurança. Olha o que eu estou lhe dizendo. Os condomínios fechados são bolhas de segurança. Por que a gente chama assim? Porque são espaços intensamente protegidos. Segurança 24 horas, cerca elétrica, muros altos. Onde essa elite está fugindo das áreas centrais, principalmente do caos urbano que existe no centro, e buscando um espaço tranquilo, buscando um espaço seguro, buscando um espaço atraente nas zonas periféricas. Mas cuidado para a sua prova. Como a elite está se deslocando para a periferia, muitas vezes as atividades econômicas, as atividades modernas, que eram característica apenas do centro, também estão indo para as áreas periféricas. Hoje, nas periferias, com a chegada dos condomínios fechados, as escolas acompanham esse fluxo populacional. As grandes redes de supermercado, os shoppings, os espaços modernizados, para que essa elite seja servida dessas estruturas modernas, favorecendo, então, o que nós estamos chamando de aproximação econômica. As atividades econômicas acompanharam a elite que migrou para a periferia.
Agora eu queria marcar com você o segundo crescimento urbano. Nós chamamos para ele de crescimento vertical. Valdir, o que é o crescimento vertical? É a expansão dos prédios, o crescimento no número de edifícios. Coloque uma informação na sua cabeça. Esse crescimento vertical, ele também se justifica por dois fatores. O primeiro fator, e esse eu não posso esquecer de citar a você, a alta densidade dos centros, a alta densidade demográfica e espacial. Como nas áreas centrais tem muita gente e nós não temos espaço para crescer para os lados, hoje o crescimento vertical representa um crescimento para cima, potencializando o uso do solo urbano. Valdir, que negócio é esse de potencializar o uso do solo? É porque eu pego o mesmo pedaço de terra e construo várias residências, uma em cima da outra. Isso é potencializar, é usar intensamente este solo. E o outro fator que justifica essa verticalização, eu posso dizer a você que também seria a valorização das áreas centrais. As grandes empreendedoras, as grandes empresas de engenharia, eu vou chamar aqui elas a você de incorporadoras. Elas perceberam que, através do crescimento vertical, elas podem arrecadar, elas podem absorver capital de maneira intensa. Porque imagine eu comprar um terreno a R$400 mil e construir sobre ele 20 edifícios, ou melhor, 20 apartamentos, cada um custando 600 mil. Se você fizer um cálculo matemático muito simples, eu acredito que você consegue fazer isso, perceba que essa empreendedora, esse incorporador, conseguiu transformar esses R$400 mil em uma renda agressiva, intensa. Esta valorização favorece, querendo ou não, esse crescimento vertical. Agora não esqueça, o crescimento vertical ele gera consequências. A primeira consequência é o adensamento das áreas centrais. Como assim, Valdir? A saturação da infraestrutura. Olha o que eu estou lhe dizendo, a infraestrutura satura. Nas áreas urbanas, o espaço ele não está preparado para tanta gente. E aí as áreas centrais das cidades se tornam espaços caóticos, o trânsito demorado. Muitas vezes a violência que se expande por conta dessa saturação, por conta desse adensamento. Uma outra consequência que eu queria citar a você dessa verticalização é a segregação socioespacial. Valdir, o que é segregação? É a separação de espaços ricos nos centros e espaços pobres nas zonas periféricas. E por que não dizer a você também que o processo de verticalização ele interfere até na qualidade ambiental? Olha o que eu estou lhe dizendo, qualidade ambiental. Por conta da expansão dos prédios, por conta do crescimento dos edifícios, isso colabora com o impacto, com um problema ambiental urbano que nós chamamos de ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? As ilhas de calor são as altas temperaturas no centro. Quando eu falo de ilhas de calor, eu estou falando de microclimas, áreas com temperaturas elevadas nos grandes centros. Mas, Valdir, o que os prédios têm a ver com esse aumento da temperatura? É que os prédios altos, eles dificultam o movimento dos ventos, o movimento das massas de ar, permitindo dessa maneira que a temperatura aumente e torne a nossa cidade uma verdadeira bolha térmica, uma verdadeira ilha de calor. Agora que nós falamos de urbanização e que nós falamos de crescimento urbano, eu queria fechar com você o entendimento voltado para dois conceitos que eu acredito serem fundamentais para a sua prova. Um conceito, o conceito de desmetropolização, e o outro conceito, o conceito de gentrificação. Valdir, começa pelo primeiro. O que é a desmetropolização? A desmetropolização é a perda demográfica e a perda produtiva das metrópoles. As indústrias e os trabalhadores estão fugindo das grandes metrópoles para as áreas, ou melhor, para as cidades menores, aproveitando de espaços mais baratos, dos incentivos fiscais, aproveitando das leis mais fracas, fazendo com que a metrópole perca as suas indústrias e os seus trabalhadores. E o Valdir, o que é a gentrificação? A gentrificação é a requalificação do espaço urbano. A gente diz assim, que a gentrificação é a renovação dos centros das cidades, o enobrecimento dos centros. A gentrificação nada mais é do que a melhoria das áreas centrais.
Cuidado com a sua prova do Enem, porque isso aconteceu nas Olimpíadas, agora, há bem pouco tempo no nosso país. Quando a cidade do Rio de Janeiro foi renovada, foi requalificada, foi enobrecida para dar espaço a esse grande evento esportivo. O problema é que quando a gente melhora o centro, quando a gente valoriza as áreas centrais, a gente acaba provocando uma segregação, uma expulsão desta população de baixa renda que não consegue se adequar a essas áreas tão nobres, a essas áreas tão ricas, a essas áreas tão modernas. Então não esqueça, a gentrificação é um processo nítido de exclusão urbana, pois eu melhoro o centro, mas eu acabo expulsando, consequentemente, a população de baixa renda. Eu espero que você tenha aproveitado, anotado as informações e que, consequentemente, isso sirva para a sua prova, efetivamente, a prova que você vai fazer do Enem. Não esqueça, a urbanização, a habilidade 19, é uma boa pedida para ela. Até mais.